Numa das viagens que eu fiz dentro da China para curtir a época de férias, eu e meus amigos a gente foi para Pequim. E aí, Pequim, capital da China, tem toda a questão das construções históricas e tudo mais, e tem muito estrangeiro. Então, a gente queria ficar onde estavam os estrangeiros porque é maneiro fazer amizade. Aí a gente pegou um trem bala, de Shijiazhuang, que era a nossa cidade, até lá em Pequim. Mais ou menos de trem bala vai dar tipo 1 hora, coisa boa. Só que lá tem uma característica maneira. Aqui no Rio de Janeiro tem os trens que tem os vendedores ambulantes. Lá são companhias de trens. Então, por exemplo, a companhia do Douglas vai ter 50 trens. E aí eles vão ter tipo um serviço de bordo, como se fosse de avião, só que pro trem. O pessoal passando, vendendo coisa, tudo mais. Eu tava com muita fome. E, pô, uma tradição lá na China é o miojo. É tão forte essa tradição, que no trem você consegue água quente, água fervendo, para botar naqueles potinhos de miojo, cozinhar ali na hora e comer. Então eu falei, cara, vai ser o miojo, eu tô com muita fome e tô com pouco dinheiro. Vou comprar um miojão aqui no serviço de bordo. Passou o cara com um carrinho, eu falei, quero um miojo e tudo mais, e vou pagar através do QR Code. Só que aí tem o seguinte, eu falei assim pra ele, que sou eu, Cao, ni, Cao, ni. Falei pra ele na hora de pagar. Na hora que eu falei isso, todo mundo do trem, os chineses todos, meus amigos, todo mundo me olhou assim. Tipo, que merda que você falou? Eu não me liguei que eu tinha falado merda, tipo, repeti, Cao ni. E aí todo mundo me olhando, tipo, por que você falou isso? E aí eu virei pro meu amigo assim, tava do meu lado do banco, perguntei, falei merda, né? E aí ele falou. E aí eu, por quê? Aí ele, Cao é foder. Então eu tava gritando no trem, tipo, eu vou te fuder. E todos os chineses estavam olhando pra mim. Eu virei pro meu amigo, ele falou isso, eu voltei pra olhar pro vendedor. Aí, obviamente, o vendedor sabia que eu era estrangeiro, porque não tem nenhuma cara de chinês. E ele, tipo, entendeu o que eu tava falando, me deu o QR Code pra eu escanear. Só que, enfim, a diferença de uma palavra para outra é o seguinte. Cao, de foder, se escreve da seguinte forma. C-A-O. E aí o quarto tom. Cao. E aí o cao, de escanear é S-A-O. Então um é com S, o outro é com C, e esse é o terceiro tom. O outro era o quarto. Então, Cao, e o outro é Cao. Tem uma diferença, consegue perceber a diferença? Então, só que eu confundi na hora de falar, estava empolgado, estava com fome e acabou acontecendo isso. Só que assim, foi uma situação muito constrangedora para mim, para os outros chineses, porque eles não costumam falar esse tipo de palavreado. Eu lembro que uma vez também, eu xinguei para uma professora de mandarim, não xinguei a professora, mas xinguei perto dela. Ela falou, eu nunca falei essa palavra na vida, por que você está falando assim tão fácil? Então é uma outra cultura e eu também nunca mais errei. O que você falou? Zuo ai, que é fazer sexo. Não, mas eu não falei tipo pra ela. Tinha um amigo meu que quebrou a perna e aí um outro amigo escreveu no gesso dele, Zuo ai, fazer sexo. Eu entrei na sala falando aquilo, que com uma palavra nova eu tava praticando pra memorizar. Eu, Zuo ai. Aí ela falou, eu tenho 23 anos, nunca falei essa palavra, por que você tá falando aí e tudo mais? Aí, assim, tanto essa palavra quanto Cao são duas palavras que eu nunca mais repeti em mandarim. E agora eu sei, por exemplo, falar escanear e sei falar a outra palavra, nunca mais confundi, entendeu? Teve uma aula também, eu tava no meio da apresentação na aula, e aí eu tava falando sobre o Brasil, inclusive, tava explicando a faculdade que eu estudei aqui no Brasil, a UERJ e tudo mais. No meio da explicação eu errei. Só que no dia anterior eu tinha aprendido com meus amigos chineses uma palavra que era tipo... Putz, errei. Na verdade a palavra era tipo putz, e aí você retomava. Só que na minha cabeça, putz, não tem nada demais. E aí eu falei no meio da apresentação, tipo, wassai. E esse watsai em mandarim é como se fosse, porra, caralho, errei. E na hora que eu lancei essa no meio da aula,
A professora olhou assim pra mim, tipo, eu nunca vi chinês com o olho tão aberto. Filho. Ela meteu um assim, ó, tipo, o que você falou? E aí eu olhei de novo olhei pros meus amigos, e eles, tipo, rindo da minha cara pra cacete. Aí eu falei, caraca, mané, não era pra ter falado isso. Os jovens falam muito essa expressão lá na China, mas ela é um xingamento, entendeu? E aí não ficou maneiro numa apresentação, no meio da aula, eu lançar essa. Mas tem outras palavras também no mandarim. Se você não tomar cuidado com a pronúncia, você acaba falando merda, entendeu?